Eu queria fazer um vídeo pro meu canal, porque faz tempo que eu não posto. Mas eu tava pensando comigo, eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho nenhum tema, não tô com nenhuma história curiosa. E aí eu lembrei, a maioria dos influencers não tem o que falar. Então eu vou gravar igual e ver o que vem na minha cabeça. Vocês viram aquele lance que só influencer formado vai poder ter canal de opinião sobre estudo científico? E eu tava pensando, né, sobre, tipo assim, economista tem que ter alguma formação na área, não necessariamente científico, de divulgação científica. E eu tava pensando, né, se isso for aprovado, tecnicamente eu não posso falar de história aqui pra vocês por 6 meses, que é quando eu me formo. E aí eu notei o quanto eu tô no fim, quando eu tô perto de acabar. E, tipo assim, o processo na faculdade começou em 2019, né? Eu tô aqui, ó, faz tempo que eu tô aqui cabrestando. Eu não sei se todo mundo aqui no meu canal sabe, mas imagino que sim, todo mundo é meu amigo, né? Eu entrei em psicologia, fiz 1 ano e meio de psicologia. Amava o curso, meu Deus, eu amava o curso. Mas eu não tive sanidade mental pra ficar. Aí, Bruna, porque os tópicos são difíceis, não. Quando a gente entra num curso da área de saúde, a gente não pensa assim, nossa, essa pessoa não tá bem, o que eu faço agora? A gente pensa, eu sou a pessoa capacitada para tratar essa pessoa, o que eu vou fazer agora para impedir que ela passe mal? Ai, tá sem uma unha, tô. E aí, quando tu tá na saúde, tu não passa pela tua cabeça, tipo, ai que nervoso, que ruim. Não passa. Tu tá sempre assim prestando atenção, tu tá sempre estudando, esse não é o foco, não faz sentido pra ti entrar em sofrimento. Então, curtindo os cachorros da vizinha, toda a vida é isso, né? Eu começo a gravar os cachorros. Uau, 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 uau. Então a gente não perde tempo na área da saúde sofrendo. Quem sofre não fica, mas a tendência é que desista nos primeiros semestres já. No primeiro semestre. Tive colega que desistiu porque achou difícil e tal. E realmente, se tu vê um documentário sobre uma pessoa esquizofrênica e tu entra em tal sofrimento que tu não consegue prestar atenção na matéria, se eu entrar uma pessoa esquizofrênica e entrar em crise no teu consultório, tu não vai saber lidar. E tá certíssimo em desistir. Porque é igual um enfermeiro desmaiar com sangue. Essa pessoa não pode ser enfermeira. E que bom que ela notou isso cedo, né? Rápido. Não precisou ficar perdendo o próprio tempo. Tem gente que só percebe esse tipo de coisa quando já tá formado. Agora já deu merda, né? Já gastou 5 anos, porque psicologia no mínimo 5 anos pra formar. Eu fiz 1 ano e meio cravadinho, as disciplinas de cada semestre certinho. Não fiz tipo do 8º. Eu fiz os 3 semestres certinho. E eu fiz durante a pandemia, né? E se eu não tivesse feito por causa da pandemia, eu não teria durado tanto. E se eu não tivesse em psicologia, eu também não teria durado tanto. E eu só saí porque infelizmente eu tava enlouquecendo. Eu comecei a alucinar. Eu tive amnésia lacunária, uma disciplina por causa do nível do estresse. No fim de semestre eram 6 provas ao mesmo tempo, 6 trabalhos ao mesmo tempo, era gente nos ouvidos burra, tinha que ouvir aluno em sala de aula falando merda. Eu vi absurdo em cima de absurdo. E tipo assim, eu estudava numa particular, era bolsista numa particular, então o pessoal não tinha muita noção social. E psicologia é um curso que entra mais rico do que pobre. Então, assim, olha, cada show de horrores, de ai, que falta se esforçar. E foi sobrecarregando a minha cabeça, não dei conta. Tanto que eu não dei conta da escola, né? Não sei porque que a minha cabeça genial achou que eu daria conta da faculdade. Mas troquei pro EAD. E no EAD eu passo trabalho também. Eu tenho dificuldade com demanda, com leitura, ainda conta. Mas eu consigo. Porque tem prazo mais flexível, que nem a prova. A prova não é o dia da prova. Abriu o período da prova, abriu o período da atividade. Então, assim, é bem mais tranquilo. O trabalho também, o período de entrega do trabalho. Eu só tive uma apresentação esse tempo todo. Os outros foram ou teóricos ou gravações. E ainda assim, eu pude apresentar no dia que ficou melhor pra mim. Então é muito mais tranquilo o EAD. E como isso é legal, né? Porque as pessoas, sempre que eu falo que é EAD, dá uma decepção. Principalmente quando tu fala com aluno de federal assim, tu estuda na URGS também. Não, eu faço EAD.
Eles matam no peito. Ninguém nunca tirou com a minha cara por fazer EAD, mas sempre sente aquele pontinho de desgosto. E eu entendo, porque tem essa noção que é mais fácil, porque a modalidade é mais fácil, mas o conteúdo não. O conteúdo de toda a faculdade é o aluno que dita. O quanto tu vai aprender em cada aula que tu participa na tua vida inteira é tu que dita. Porque é raro participar de uma aula que o professor não vai dar nenhuma indicação, não vai falar nenhuma referência, não vai dizer de onde é que ele tirou aquilo. A aula foi fraca. Beleza, mas ele disse que estava em tal livro. Então, não achei tal livro nem em site pirata, eu vou abrir o YouTube e vou ver uma aula sobre. Eu vou procurar um trabalho científico que faz uma revisão daquele livro. Enfim, o que tu aprende na faculdade, quem decide é tu. Não é o professor e não é a instituição. Eu já vi gente que se formou na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, não sei se tem alguém fora do Rio Grande do Sul aqui, que é um ananá. E eu já vi gente que é formada em EAD, que é doutora atualmente. Inclusive eu tenho um professor que é formado em EAD, que já tá doutor. Então, a flexibilização do EAD, eu sinto que facilita pra gente com mais dificuldade intelectual, assim, porque tem mais chances. Eu tenho que nem trabalho, eu fui mal no meu trabalho, tu tem 2 recuperações e a partir disso tu pode pagar até tu conseguir a nota do trabalho pra passar. As provas a mesma coisa. Mas tipo assim, não significa ir bem numa prova que o aluno entendeu. Por exemplo, eu fui aluno destaque na área em um módulo. Aluno destaque da área de educação e linguagens. A área de educação e linguagens é línguas e na época era história, sociologia e português e inglês, não sei. Minha área é ridícula, assim, a composição dela é de um teórico lá, mas enfim, eu não acho que a minha faculdade aplica de forma adequada pra minha perda de tempo. Eu tô com literatura e eu sei que história conversa muito com literatura. Tanto que onde eu mais aprendi história na minha vida foi na aula de literatura do cursinho. Mas a minha faculdade não conseguiu fazer essa conversa acontecer. Pra mim é uma perda de tempo, essa área tá junto. Mas eu fui destaque da área inteira. Porque eu tirei a nota máxima nas disciplinas todas. E eu não entendi nada. Foi a única disciplina da minha vida que eu não entendi nada. Então não entendi nada. Se eu tiver que explicar qualquer coisa, que é análise de discurso, não sei. Aí o que eu fiz? Eu pensei, a minha única chance é absolutamente decorar. Eu não gosto disso. Decorei. Eu sabia as questões, assim, uma palavra por palavra. Eu não sabia o que significava, mas eu gravei. Decorei completamente. Gabaritei tudo. Na discursiva, teve discursiva. E daí, como eu sabia várias partes de cor, eu consegui só reescrever, tipo, trocando algumas palavras pra não parecer que eu tava colando, porque eu não colei na prova. Gabaritei tudo. Foi um destaque. Eu não tenho a menor ideia do que significa. Então, assim, ir bem na prova não significa que tu entendeu o conteúdo, não significa que tu é um bom aluno. Então, passar de primeira, eu não sinto que comprova que tu aprendeu ou não. Teve outra disciplina quando eu fazia psicologia comunitária e social, que eu não entendi. Não entendi a linguagem do meu primeiro semestre. Passei assim, ó, quase com a nota máxima. Que eu só tive uma nota mais ou menos baixa na minha vida toda. Foi uma na faculdade de História, então sempre que eu passo com pertíssimo da máxima. Passei nessa psicologia social comunitária, não entendi nada. Eu gostaria de ter repetido, mas ProUni não pode repetir. Se eu não fosse ProUni, eu teria rodado de propósito pra eu poder repetir a matéria, porque eu não entendi nada. Aí eu pensei, eu vou tentar ser monitor. Fui monitor da matéria, na segunda vez que eu fiz eu entendi. Mas eu já tinha passado na primeira. E aí, democratização de ensino, esqueci de fazer um xixi, esqueci onde eu tava. Assim, ou seja, a pessoa passar ou não significa que ela é burra ou inteligente. Tá ao contrário do meu vídeo. Que eu olho pra cá sempre, ó, só que eu, mesmo com a câmera aqui, eu olho pra lá. E eu gosto da EAD, que a EAD possibilita pessoas com deficiências como a minha, que é uma deficiência invisível, né, eu sou pião-pião da cabeça, conseguir se formar. E eu tô chegando no fim, e eu acredito
que eu tenha bastante conhecimento e que eu consiga somar e passar pra frente isso, enquanto eu conheço gente que é formada em presencial que só tem um diploma. Significa que eu tô dizendo, eu sou melhor que os outros? Não. Vou fazer com essa aqui que tem um. Não é isso que eu estou dizendo. É que quem faz a faculdade é o aluno. O aluno esforçado vai se formar com isso e vai aprender, não importa onde ele esteja. Porque é a gente que vai atrás do conteúdo. Que nesse tempo, no grupo da faculdade, estavam falando, eu não acho que seja bom, que tu vai ter que estudar por fora. Não. Cada capítulo do livro tem várias referências para tu estudar, indicado. Indicação de filme, de documentário, de livro, de artigo científico. No fim, tu pode catar as referências daquele livro. Todos os professores, em todas as aulas que eu tive até agora, deram indicações. Isso faz parte da aula. Mas é pouca aula. Sim, é pouca aula. É só 6 horas de aula por módulo. Um mês e um pouquinho, 2 disciplinas por vez. Então, no semestre fecha 6. Cada módulo 6 horas e mais o livro da disciplina. Isso é pouco? Claro, só que eles não esperam que tu faça só isso. Isso é o mínimo, porque é democrático. Se tu só tem tempo disso, tu vai conseguir igual. Olha que bonito isso. Porque o conhecimento não é medido pelas notas. Não é pelo que tu entrega, tem poucos trabalhos. Porque não é isso que vai decidir se tu é um bom aluno ou não. Os trabalhos que tem são espetaculares. Não tem trabalho de encher linguiça. Não tem trabalho simples. Todos os trabalhos do Ninter é assim, é diferente. Eu já tive que gravar um podcast que tá aqui, eu já tive que gravar um programa de rádio que tá aqui também, eu já tive que fazer uma maquete que o vídeo tá editado, eu não postei, eu já tive que fazer quadro, eu já tive que fazer escultura. Tudo que é maluquice, a Uninter já propôs. Eu tive que fazer uma pesquisa gigantesca agora na minha região pra dizer por que tem tanto atacado aqui. Não, desculpa, que eu descobri sem querer porque tinha tanto atacado aqui. E daí nesse processo, o que eu tava estudando sobre padarias, e daí já puxa toda a história da padaria. Ih, loucurado. Gente, eu cortei o fim do vídeo. Eu gravei, só que eu tinha pausado e eu não dei play. Aí o que vou só falar a moral aqui, o que é a moral, né? Bom, daqui agora é no artesanato com o Bruno, é mais na cozinha com o Bruno. O que é a moral aí do meu vídeo, né? Agora vai ter essa mudança e daqui 6 meses eu vou continuar podendo ter meu canal. Só que tu aí que tá me assistindo, se tu quiser ter um canal, tu vai ter que correr atrás. E graças a Deus e graças a HD e essa possível democratização do estudo, inclusive é mais barato. Todas que eu já vi aceitam a nota do Enem, mesmo depois de já ter passado a inscrição do ProUni para dar desconto. Tá aí, o estudo é possível, mesmo para quem tem pouco tempo, mesmo para quem tem dificuldade com o estudo, mesmo para quem tem pouco dinheiro, e é o EAD que possibilita isso, porque as federais, inclusive, são moldadas de tal forma que é dificílimo tu manter um emprego e estudar na federal, e isso é de propósito, isso é pensado, isso é para manter o pobre fora da federal, que são os melhores do Brasil, porque é óbvio que tu tem mais chance de ser o melhor se tu estiver na melhor, mas sigo dizendo, é o aluno que determina, se tu vai entender ou não, é o aluno que determina, não é a federal. Claro, na federal tu tem mais chance, tem tete a tete com o professor, mas isso é em todas. Então, que bom que apesar de ter essa vibe de ser ruim em volta do EAD, ela possibilita que a faculdade chegue em municípios onde tu não teria como ir, em municípios longos, em local com internet ruim, porque tu pode estudar teu próprio celular. Que bom que existe essa democratização do estudo, inclusive tudo da minha tem libras, tem audiodescrição, então que nem não é toda aula que tu consegue um monitor para fazer libras para ti, então pessoas com vários tipos de deficiência podem entrar na EAD que não podem ir na presencial, pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que não levantam da cama. Então, que lindo que o EAD traz essa democratização. Então, venham todos para o EAD, vamos todo mundo se formar e vamos ser biólogo. Felipe, eu tô falando contigo, vamos ser biólogo, vamos ser professor, vamos ser historiador, porque ensino superior é inferno. Tu vai odiar cada segundo. Mas é um relacionamento abusivo que quando tu chega no fim, tu fica, eu não quero chegar no final. Enfim, eu já tô de luto. Um beijo da Anitta.